Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Matheus Expósito. Oi, Diana. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Hoje vamos te ensinar a como criar um plano de contas. E lembrando que no nosso último vídeo falamos sobre planejamento financeiro. Se você ainda não assistiu, corre lá que ainda dá tempo de ver. Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo a playlist completa sobre o nosso curso de gestão financeira. E se você quiser receber os próximos episódios em primeira mão, só se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação. Então, bora lá, Matheus. Primeiro, precisamos entender o que é o plano de contas. Então, Diana, o plano de contas nada mais é do que uma relação de códigos e classificação usado na contabilidade para registrar as despesas ou as receitas de uma empresa. O porquê que ele é muito utilizado? É através dele que a gente consegue fazer o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado do exercício, entre outros relatórios contábeis. Logo, a gente sabe que o plano de contas, então, ele é essencial para organizar nossas finanças e ter o maior controle do nosso orçamento. E como que a gente consegue estruturar esse plano? É primordial que você classifique o seu plano e estruture fragmentando entre o ativo e o passivo, custos e despesas e a receita. Nas contas ativas, a gente tem a circulante e não circulante. Como funciona cada uma? É importante a gente entender primeiro o que é o ativo. O ativo é a fonte da receita, os bens e direitos. Dentro do ativo, a gente tem o ativo circulante e o não circulante, como você mesmo disse. O ativo circulante nada mais é do que aquele ativo que retorna para a empresa em até um ano. Então ele é circulante porque ele circula dentro da empresa. O ativo não circulante é aquele ativo que demora mais de um ano para voltar para a empresa. Aí a gente pode classificar o investimento a longo prazo. Logo em seguida a gente tem a conta passiva. E como ela funciona? Como podemos definir ela? A conta passiva é a fonte do recurso, a origem do recurso. Ela se dá pela parte negativa de um balanço. O passivo nada mais seria do que as obrigações que a empresa tem a cumprir dentro do seu ciclo operacional. Ele também se divide em dois casos: o passivo realizável a longo prazo e a curto prazo, que é o mesmo esquema do ativo, no qual o curto prazo é dentro do ciclo operacional de um ano e ao longo prazo após um ano. Logo no início, quando você disse sobre estruturar o plano de contas, você também citou despesas e custo. Qual seria a diferença entre os dois? A principal diferença entre custos e despesa é que o custo é todo o gasto envolvido diretamente na fabricação do bem, que é o caso do CMV, que a gente já abordou em algum vídeo anterior. Já a despesa é o gasto que não interfere diretamente na fabricação, que são as despesas administrativas, a despesa de aluguel do prédio administrativo, a despesa de manutenção administrativa, a despesa com vendedores. Isso daí é classificado como despesas. Ela não impacta diretamente na fabricação. E entrando em receita, qual seria a receita de um restaurante? A receita contábil de um restaurante é todo o montante referente a vendas. A receita gastronômica depende do seu nicho de público, seu público. Mas levando para a parte contábil, a receita, por exemplo, de uma cafeteria, ela incorpora todas as vendas que a empresa faz e agrega valor, tanto em produtos quanto em serviços. Sabemos que quando se trata de número, conta, é um pouco complicado para a gente conseguir separar realmente certinho cada processo. Então, teria uma forma de a gente estar automatizando esse controle? Tem a importância de ter um PC naquele momento, um sistema adequado para fazer isso? O impacto dos relatórios contábeis na vida cotidiana de um empreendedor é na tomada de decisões. Quando você tem um sistema de gestão que te auxilia para você otimizar o seu tempo e fazer que esses dados sejam o mais corretos possível, você consegue tomar decisões mais coerentes. Um ideal é um sistema como o Grandchef, que você consiga planejar o seu plano de contas, estruturar ele de acordo com a sua realidade. O plano de contas oficial, assim, de uma empresa de grande porte, ele chega a ter até 17 páginas. De ativo, passivo, receita e patrimônio líquido.
Um plano de contas do microempreendimento pode ser menor, você pode sintetizar ele de acordo com a sua necessidade, claro que não fugindo dos princípios contábeis. Entretanto, não. No caso do sistema Grandchef, você consegue otimizar e estruturar de acordo com a sua necessidade. Então você consegue, ele vem já as contas pré-cadastradas, que são contas padrões, mas você consegue excluir e editar essas contas de acordo com a sua necessidade. Um exemplo é só se o seu atendimento é só via delivery. Se você não tem o salão e você não disponibiliza de garçons, você não precisa ter no seu plano de contas uma categoria de salários. É só você que salários de colaboradores. É só você que tem retiradas. Então você edita de acordo com a sua necessidade. Então um bom sistema de gestão, ele tem que te permitir fazer isso, para você ter mais dados na hora da tomada da sua decisão. Você vai conseguir aliar as informações de acordo com suas necessidades. Fornecedor, garçom, cozinheiro e assim por diante, certo? Exato, você consegue cadastrar as contas do seu plano de contas mais sintetizado. Você tem essa flexibilidade na hora da tomada da decisão, porque o seu plano de contas está alinhado diretamente com a sua realidade. E o impacto disso é no DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. O DRE ele vai puxar os dados desse plano de contas que você pré-cadastrou. Se você já tem um plano de contas imenso, ele não vai ter a sua principal função, que é a tomada de decisão, de informação. Então, se você tem algo mais sintetizado, você consegue tomar a decisão porque você está de acordo com os fatos. Uma dica que eu acho que é válido é, ao estruturar o plano de contas, separe todas as suas contas, entenda o que é seus gastos, suas despesas, agrupe. Porque o plano de contas, você tem que tentar mexer nele ao longo dos processos do ciclo operacional o mínimo possível. Por exemplo, se você gasta com energia, você abre uma conta para energia. Mas aí se você gasta internet, telefone, celular, não abre uma conta escrito uma classificação, internet, telefone, celular. Agrupe as suas contas, porque assim na tomada de decisão fica mais compacto, para caso você tenha que fazer os lançamentos. E sempre ao fazer um plano de contas, alinhe com o seu contador, que ele pode te auxiliar nessa tomada de decisão. Já que o Matheus esclareceu todas as nossas dúvidas, eu agradeço por participar desse bate-papo conosco. E já que ele deixou bem claro pra gente qual que é a importância de ter todos esses dados consistentes para nossa tomada de decisão, no próximo vídeo vamos falar sobre análise de dados. E se você tiver alguma dúvida ou queira algum outro tipo de assunto, deixe seu comentário aqui embaixo e não esquece de dar o like, tá? Tchau, até a próxima!